Boa noite. Hoje, 20/5, vou resolver algumas equações diferenciais exata e não exata, isto é, corrigindo a atividade do exercício da aula passada, o exercício avaliativo, que nós tínhamos algumas questões para resolver. Vamos resolver agora. Só um instante. Nós temos algumas questões para ser resolvida das equações diferenciais exatas. Vamos lá aqui. A equação era as equações diferencial exata. A primeira questão nós tínhamos na letra A, nós temos a seguinte equação: x mais seno de y mais seno de y dx mais eu tenho x que multiplica o cosseno de y menos 2y dy, isto é igual a zero. Pronto. Aqui eu tenho uma equação diferencial exata. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar aqui uma função m de xy, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho m em relação a y, que é a minha função m de xy, né? E eu tenho agora, aqui eu vou também ter m em relação a x, ó. Certo? Para que essa equação diferencial seja exata, o que é que acontece? M de y tem que ser igual a n de x. Se m de y é igual a n de x, nós temos aqui uma equação exata. A equação é exata. Certo? Vamos pegar esta primeira função, derivá-la em relação a y, pegar essa função n e derivar em função de x. Se as duas derivadas parciais, m em relação a y, m em relação a x, forem iguais, a equação é exata. Vamos aqui. A primeira função aqui, ó, a primeira função que eu tenho é m em relação a y. Eu vou derivar isso aqui parcial em relação a y. Vamos ver. A derivada, quando eu vou derivar essa função aqui em relação parcial a y, então x aqui, x é uma constante. Então a derivada da constante é zero. Vou colocar zero só para a gente ver aqui, ó. Mais, eu vou derivar agora, né, essa parte aqui, ó, seno de y, né, em relação a y, então a derivada do seno é o cosseno de y. Isso implica dizer que m de y, função m derivada parcialmente a y, é igual a quem? Ao cosseno de y. Certo? Está aí. Agora eu vou pegar a função n de x, ó, n, a função n de x, ó.
Vamos derivar essa função aqui em relação a quem? A x. Quando eu venho para cá, ó, x que multiplica cosseno de y, eu vou derivar tudo isso aqui em relação a x. 1 vezes 1 vai dar 1, tirou x, ficou quem? O cosseno de y. Agora, eu vou derivar agora menos 2y em relação a x. Então, esse menos 2y é constante. A derivada da constante, 0, né? Ó, menos 0. Então, isso implica dizer que ó, a função derivada parcial em relação a x é igual ao cosseno de y. Observamos já que m de y é igual a m de x, né? Então, isso daqui ó, é igual. Né? Se eles dois são iguais, eu posso dizer que a equação, portanto, a equação é exata. Pronto. Já descobri, já sei que a equação é uma equação exata. Então, vamos agora resolver. Da seguinte maneira, eu vou ter uma função, eu vou sempre resolver assim. Vamos lá. Já sei que ela é exata. Eu tenho uma função f de x, y. E eu vou igualar a função m. No caso aqui, eu posso trabalhar com a função m ou com a função n. Certo? Então, eu vou pegar a função m, que é x mais seno de y. Então, eu vou pegar a função m, que é x mais o seno de y. Certo? Então, agora eu vou derivar, eu vou integrar essa função aqui. Vou repetir isso aqui, ó. F de x, y é igual à integral de quem, ó? A integral de x mais o seno de y em dx, né? Ó, eu estou trabalhando com essa função aqui, ó, dx. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver essa integral. Então, eu vou ter, ó, f de xy é igual. Quando eu vou integrar essa função aqui, ó, x em relação a quem? A x. Então, vai ser x, 1 mais 1, 2, sobre 2. Né? Mais seno de y aqui, ó. O que é que eu vou pegar? Vai ser igual ao seno de y em x. Vezes x, isto mais uma derivada. Vou chamar g de quem? De y. Certo? Como eu já cheguei nessa situação aqui, como eu trabalhei primeiro com uma função m, integrei a função, escolhi aqui a função m, fiz a integral dela, que aqui eu vou fazer agora. Eu vou fazer da seguinte maneira. Pegar agora, vou igualar a outra função que nós tínhamos, a função n. A função n é x cosseno de y menos 2y. Vou trazer para cá, ó. Substituir agora. X, cadê? X, que multiplica o cosseno de y, isto menos 2y, que isso vai ser igual. Substituindo aqui, eu vou pegar toda essa função aqui e vou derivá-la em função de quem? De y, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Pegar essa função aqui
x ao quadrado sobre 2, mais o seno de y, mais g de y, vou derivar toda essa função aqui em relação a y. Então, x ao quadrado sobre 2, o que é que acontece? Acontece que aqui a derivada da constante, vai ser uma constante, vai ser zero, né? E agora eu tenho, ó, x, seno de y que multiplica x, vou derivar isso aqui em função de y. Então, isso aqui vai ser quem? Uma vez x dá x, né? Que multiplica o seno, é o cosseno de y, né? Mais a derivada de g', ó, g de y. Eu faço a g' de y. Pronto. O que é que eu posso fazer o seguinte? Olha, vamos observar aqui, ó. X cosseno de y, vou cancelar com esse x cosseno de y. O que é que nos sobrou? Veja o seguinte. Sobrou g' de y, que é igual a menos 2y. Pronto, tá aí. G' de y é igual a menos 2y. E é que eu vou fazer agora? Eu vou integrar os dois lados da igualdade. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vou dizer, a integral de g', que é igual a essa integral agora de menos 2y dy, né? Certo. Observe o seguinte, que quando eu tenho uma integral e uma derivada, elas se anulam. Então, ó, a derivada, a integral e a derivada se anulou, sobrou g de y. Ó, não tem um g de y aqui, ó. É o que nós estamos querendo encontrar agora. Então, isso é igual a essa integral, ó. Menos 2y dy. Vamos resolver agora essa integral que nós vamos encontrar quem? G de y. Então, g de y aqui, ó, que é igual. Eu vou integrar, esse menos 2 é constante e sai, né? Então, vai ficar menos 2, que multiplica y em relação a isso, vai ser y ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ter, ó, y ao quadrado sobre 2. Como essa integral aqui, ela é indefinida, eu vou ter uma constante, ó, mais uma constante, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, g de y vai ser igual, cancelou, cancelou, né? Vai ficar menos y ao quadrado mais a constante. Esse valor é o que nós encontramos para quem? Para g de y, que era uma constante que nós tínhamos encontrado aqui, ó, nessa função. Então, isso implica dizer que f de x, agora eu venho para cá e vou substituir, ó. Eu tenho f de xy, deixa eu trazer para cá. Ó, f de xy, isso é igual. A função que eu tinha encontrado era quem? X ao quadrado sobre 2. Eu tenho, ó, x ao quadrado sobre 2, mais, eu tinha lá o seno de y, ó, seno de y, né? Vezes x. X, né? Mais, eu tinha lá, ó, vou trazer para cá, ó, g de y. Agora eu vou substituir, ó. Aonde eu tenho g de y, eu vou ter quem? Menos y ao quadrado. Menos por mais vai dar menos. Então eu vou ter, ó, f
de xy vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 mais o seno de y, x, mais com menos dá menos, né, ó, menos y ao quadrado mais a constante, né? Aqui, ó, mais a constante, certo? Aí, o que é que eu posso fazer mais aqui, para terminar essa situação? Vamos lá. Então, eu sei que, lá da minha função, eu posso dizer que f de x, se eu chego aqui e parou, então ainda posso continuar da seguinte maneira. Trazer para cá. Que sempre eu vou ter, ó, f, opa, foi demais, Tainá. É igual a C, né? Então, isso daqui, tudo isso aqui, eu posso ser que x ao quadrado sobre 2 mais seno de y vezes x menos y ao quadrado é igual a C, ó. Pronto. Estamos resolvendo nossa equação diferencial exata. Vamos resolver outra questão agora. Vou pegar aqui outra que nós tínhamos para resolver. Entendeu, Tainá, essa equação? Tá me ouvindo? Tainá, tá me ouvindo? Sim, professor. Pronto. Vamos fazer outra questão. Eu tinha essa questão, deixa eu ver qual é. Acho que tem essa daí aqui também que eu coloquei no trabalho. Então, dois xy mais x que multiplica dx mais x ao quadrado mais y igual a zero. Primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar com as funções m e n, né? Então, aqui, ó, eu tenho essa função aqui, ó. M é de xy, né, ó. dx. E aqui eu tenho essa função, ó. A função n de xy, dy. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos derivar essa aqui, ó, m função de y. Nós vamos derivar a função m parcialmente em relação a y e vamos derivar n parcialmente em relação a x. Eu tenho essa função aqui, ó, 2xy mais x, e vou derivar em função de y, né? O que é que eu vou fazer? Eu sei logo que eu quero derivar em relação a y. Ó, se eu observar aqui, ó, x sozinho aqui é uma constante, então é zero, né? Quando eu observo essa parte aqui, ó, 2xy, e vou trabalhar em relação a y, eu vou fazer, ó, y aqui é como se eu tivesse 1, né, ó. Tem 1. 1 vezes 2x dá 2x. Aí, quando eu faço 1 menos 1, 0. Y elevado a 0 é 1, sobrou, vai quem? 2x. Certo? Tá aí, ó. Então,
Quando eu derivo essa função m em relação a y, eu só encontrei quem? 2x. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar n, essa função toda aqui, ó, e vou derivar agora em relação a quem? A x. Vou derivar isso aqui em relação a x, ó. Primeira coisa que eu observo aqui, ó, y. Y aqui é uma constante. A derivada da constante é zero. Né? Eu vou ter aqui, ó, x elevado ao quadrado. Eu faço 2x vezes 1 dá 2x. 2 menos 1 dá 1. Então, eu vou ter também 2x, né? Ó. Então, isso implica dizer que quando eu pego essa função aqui e derivo ela em relação a x, eu vou ter 2x. Né? Então, o que é que eu posso dizer assim? M de y é igual a n de x. Ó. Então, eu posso dizer que eles aqui eles são iguais, né? Eles são iguais, ó, derivada. Como m de y é igual a n de x, eu posso dizer que a equação é exata. Se a equação é exata, nós vamos seguir o padrãozinho de como resolvê-la, né? Eu vou ter aqui, veja aqui comigo, ó, sempre. Quando eu já sei que é exato, eu vou dizer, ó, f xy é igual. Ou eu trabalho com, eu vou igualar a função m ou a função n. Eu vou trabalhar aqui com a função n. Vou pegar 2xy mais x, ó. Vou colocar aqui, ó, 2xy mais x, né, ó, dx, certo? Escolhido a função m, quando nós tivermos integrado ela, depois nós vamos substituir essa função aqui, ó, f de x, por a outra função da qual nós não a escolhemos. No caso, vamos igualar pela função n, x ao quadrado mais y. Se eu tivesse escolhido aqui a função m, ou perdão, a função n, depois nós iríamos substituir aqui a outra função que não foi escolhida, certo? Então, vamos lá. Quando eu escolho, eu vou integrar a minha função que eu escolhi. Ó. Então, vamos repetir. Ó. F de xy é igual. Integrar essa função aqui, ó. 2xy mais x dx. Certo? Integrando isso aqui agora, em função de x, nós vamos ter, ó, f de xy é igual. Vamos integrar isso aqui em relação a quem? A x. Então, eu vou ter, ó, 2x ao quadrado sobre 2, que multiplica y, né? Ó, 2x ao quadrado sobre 2 vezes y. Nós vamos repetir, né? Mais x, eu vou somar aqui, ó, 1 mais 1, 2. X ao quadrado sobre 2, né? Assim? Mas eu agora, como eu estou trabalhando com a derivada x, mais uma constante que eu vou chamar agora g de y. G de y. Certo? Vamos só organizar aqui. Então, eu tenho, ó, f de xy, isso é igual, ó. Simplifica este camarada com este, eu tenho x ao quadrado, que multiplica y, mais x ao quadrado sobre 2, mais g de y.
certo? Até aí tá ok, Tainá? Tá sim. Pronto. Quando eu chego nessa situação aí, agora eu vou igualar a função, digamos que sobrou, que eu não peguei, né? Que eu trabalhei com a função m, não foi isto? Ó, nós escolhemos a função m, 2xy mais x. Tá aqui ela. A função que nós escolhemos foi a função m. Agora, eu vou substituir aqui, ó, pela função n. Vou colocar aqui só para entender, certo? Então, o que é que nós vamos fazer, ó? Opa, foi demais. A função n, que eu tenho aqui, vamos lá, a função n é x ao quadrado mais y. Vou substituir, ó. X ao quadrado mais y. Isso é igual. Essa função aqui, toda ela agora, eu vou derivar isso aqui em relação a quem? A y. Ó. Como eu estou aqui, a constante, né, g de y, então eu vou derivar tudo isso aqui em relação a y. Certo? Como eu tenho isso daqui, ó, x ao quadrado vezes y, eu vou derivar toda essa função em relação a y. Então, aqui vai ser, ó, 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Aí, aqui no y, quando eu estou derivando, eu subtraio 1 menos 1 dá 0. Mas, ó, a derivada aqui é como se fosse uma constante, também é 0. Aí, eu vou fazer mais, aí eu vou derivar isso aqui, ó, g de linha vai ser g' de y. Certo? O que é que eu faço aqui agora, Tainá? Eu vou só simplesmente, ó, simplificar este camarada com este. Aí vai me sobrar quem, ó? G', né, ó. Vamos fazer isso melhor. G' de y, que é igual a esse y sobre esse y. Certo? Eu integro agora os dois lados desta equação. Vou integrar esse lado e integrar esse lado. Então, quando eu integro a derivada e a integral se anula, então vai ficar quem? Ó? Simplesmente fica quem? Ó? G de y. Que é realmente esse camarada aqui que eu estou procurando. Ó. Aqui, ó. G de y, né? Ó. G de y aqui, quando ele está organizadinho, eu quero esse valor aqui. Ó. G de y, que é o que eu estou procurando agora. Então, G de y é igual a y, né? A integral, eu vou integrar esse lado aqui, ó. Integral de quem? De y dy. Resolvendo essa integral aqui, eu acho o g de y, né? Ó. Simplifica dizer que g de y é igual. Quando eu vou integrar y aqui, então vai ser 1 mais 1, 2 sobre 2. Y ao quadrado sobre 2 é o valor que nós encontramos para g de linha aqui de GY, perdão. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Venho lá na minha função, eu encontrei lá, f de xy, que isso é igual. Então, eu tenho x ao quadrado, ó, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado vezes y, mais x ao quadrado sobre 2, mais g de y. Quem é g de y que nós encontramos? Y ao quadrado sobre 2, né? Isso aqui é igual a uma constante, ó, mais y ao quadrado sobre 2, que eu posso dizer que tudo isso aqui é igual a uma constante. Porque eu digo que f de xy sempre vai ser igual a uma constante. E está encontrado aqui, resolvido, nossa equação diferencial exata. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu, Tainá? Tá certo, professor. Por enquanto tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Muito bem.
Nós tínhamos outra questão. Deixa eu ver qual é a outra questão que eu tenho aqui. Vou pegar aqui, é 2xy mais x. Pronto, deixa eu ver qual é a outra questão aqui que nós vamos resolver. Acabei de resolver essa daí. Deixa eu ter mais alguma aqui para resolver. Só um minutinho, tá? Vamos procurar aqui. Aqui outra questão que tinha da seguinte maneira. Vou ver outra aqui que não é exata. Por exemplo, se eu tenho essa questão aqui, ó, 6xy dx mais eu tenho 4y mais 9x. Acho que é essa daqui que eu passei para vocês. É mais... Como é que fez 9? Mais 9 x quadrado dy igual a 0. Pronto. Tem essa equação aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é observar se ela é exata, certo? Caso ela não seja exata, nós vamos ter que encontrar um fator, certo? Só um minutinho aqui. Um fator que a torne exata. Ou seja, fator integrante para torná-la exata. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, como eu já disse, é ver se isso aqui é uma equação exata ou não. Vamos lá. Aqui eu sei que eu tenho, ó, m em relação a y, e aqui eu tenho n em relação a x, né? Nós vamos agora resolver o seguinte. Quem é m? Já encontramos quem é m. E vamos ver se ela é exata. Primeira função aqui, eu vou integrar isso aqui em relação a y. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 6x vai dar 6x. Não é? Então, já encontramos a derivada parcial de m em relação a y. E nós temos, ó, m em relação a y é igual a 6x. Tá aqui, ó. Eu vou agora vou derivar essa função aqui, parcial, em relação a quem? A x. Se eu observar aqui, Tainá, isso aqui é como se fosse uma constante em relação a x, então é 0. Né? Então, sobrou quem? Ó? Essa função aqui que tem x. Então, 2 vezes 9 dá 18, 18x. Então, n em relação a x é igual a 18x. Uma coisa interessante aqui, Tainá, que eu já vi que n de y é diferente de n de x. Ó. n de y é diferente. Ó. Né? Então, eu posso dizer que n de y aqui, ó, portanto, né, ó, portanto, n de y, eu digo que ele é diferente de quem? De n de x, ó. Então, nesse caso, a equação não é exata. Nesse caso, a equação
não é exata. Se ela não é exata, agora nós vamos ter que encontrar um fator integrante para essa equação, certo? Para eu poder torná-la exata, né? Então, eu tenho um fator integrante em relação a y e outro fator integrante em relação a x. Deixa eu procurar aqui para a gente colocar isso aqui direitinho aqui para você. Vou separar daqui um resumozinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Chega. Vou colocar aqui. Nós vamos trabalhar agora com um fator integrante nessa situação. Mas agora vamos calcular, a questão pedia para calcular o fator integrante. Toda vez, Tainá, que acontece que n de y é diferente de n de x, quando eles forem diferentes, significa dizer que a equação não é exata. Para eu torná-la exata, eu vou procurar um fator integrante. Esse meu fator integrante, ou eu vou encontrar em relação a x, certo? Ou vou encontrá-lo em relação a quem? A y. Deixa eu botar aquela letrinha grega bonitinha aqui. Certo? Eu vou chamar micron. Fator integrante. Eu vou usar o termo i mesmo. Ó. I de x, o fator integrante de x. E muitos autores usam essa simbologia. Opa, isso aqui não é isso aqui não. Volta. Então, vamos lá. Vou voltar para cá. Eu tenho assim, ó. É o fator integrante em relação a x e o fator integrante em relação a y. Mas qual é que eu vou saber primeiro? Eu vou encontrar o fator integrante de x ou de y. Quem é que eu vou usar? Primeira coisa que eu vou ver é o seguinte. Vamos usar, dependendo da função, e que quando nós façamos a integral derivada, nós encontremos um resultado unicamente em relação à variável do fator integrante. Ou só em relação a x, ou só em relação a y. Quando eu resolver e eu tiver um fator integrante que chegou, se eu estou trabalhando com x e chega em x, y, então ele não vai me servir. Se eu estou trabalhando com o fator integrante y, eu vou ter que encontrar lá uma situação com y, x também não vai me servir, certo? Da seguinte maneira, veja aqui comigo. Para eu achar o fator integrante em relação a x, ó, eu vou pegar o fator integrante em relação a x, nada mais é do que essa integral. Ó. Eu vou pegar a exponencial ó, de E elevado à seguinte integral. Deixa eu botar aqui de outra cor. Vou pegar a exponencial da integral de quem? Ó? De m de y menos n de x sobre n. Isso aqui de x. Ó. Certo? Da mesma forma, quando eu pegar agora o fator integrante aqui, ó, de y, vai ser igual a exponencial dessa integral aqui, ó, que é eu vou pegar agora em relação aqui, eu vou pegar ao contrário, ó, n de x menos n de y
Isto sobre, aqui como eu tinha dividido por n, vai ser sobre n. Aqui dy. Nós vamos, ora, escolher, como eu disse, de acordo com a função, um fator integrante em relação à variável x ou um fator integrante em relação à variável y, certo? É que eu vou fazer o seguinte, observa aqui comigo. Eu tenho essa função aqui, ó, n de y e n de x, certo? E eu encontrei, ó, n de y aqui, ó, é 6x, n de x, que nós encontramos aqui, 18x, né? E tenho minhas funções. Agora, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou trabalhar aqui, quando eu for dividir, você observa também, Tainá, que eu tenho a exponencial da integral da m de y menos n de x dividido por n. N de x menos m de y dividido por n. Vamos ver também qual é a função mais fácil de trabalharmos. Se eu trabalhar aqui com a variável y aqui, ó. Então, vamos lá aqui pegar n de x. Quem é n de x? É 18. Menos, quem é m de y? M de y é quem? 6x. Dividido por m. Quem é m? M eu tenho lá é quanto? É 6xy, né? Então, vamos substituir para ver aqui. Eu vou trabalhar com essa variável aqui, ó. Tem aqui, ó. De y. Vou trabalhar encontrando o fator em relação a y. Diz que, ó, é elevado a exponencial. Quem é essa exponencial aqui, ó? N de x. De n, ó, de x, menos m de y, dividido por m de y. Vou substituir aqui, ó. Então, agora nós vamos ter, ó. Eu tenho, vamos agora para encontrarmos o fator integrante em relação a y. Vai ser igual a exponencial dessa integral. Quem é n de x? N de x é 18x. Ó, 18x menos m de y. Quem é m de y? É 6x. Sobre m. Quem é m? M é quem, ó? 6xy, né? É a função m. 6xy. 6xy. Isso aqui, dy, né? Nós estamos trabalhando dy. Então, isso implica dizer que nós vamos ter, ó, o fator integrante em relação a y vai ser igual a exponencial de quem, ó? Eu faço 18x menos 6x, vai dar quanto? 18 menos 6 dá 12, né? 12x. Ó. Sobre quem? 6xy. Isso dy. Então, o que é que nós vamos tirar daqui? Ó? Vamos ver para cá. Ó. Isso implica dizer que eu tenho o fator integrante em relação a y vai ser a exponencial 12 dividido por 6 vai dar quanto? Dá 2, né? Porque aqui eu posso simplificar. Ó. 6 por 6, aqui esse x por esse x, ó, né? Então, aqui vai ficar quanto? 2 sobre y, né? Entendido? Da integral. Ó. Eu simplifiquei o 12 e o 6. E aqui, digamos que vai sobrar 12 dividido por 2, dá 6. Cancelei esse x com esse x, sobrou 2 sobre y.
dy. Não é isso? Então, isso implica dizer que nós vamos ter um fator integrante em relação a y de quanto? Ó? É a exponencial de quem? Ó? 2 sobre y, a integral de 2 sobre y vai ser quem? 2 ln 2 que multiplica ln de y, não é assim? Pronto, em modo de y. Até aí está ok. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Aplicando a propriedade do logaritmo, então aqui, ó, o meu fator integrante em relação a y vai ser quem? Ó? Esse 2 pode passar para cá, então vai ser 2, opa, perdão, apagar aqui, vai ser, ó, eu tenho E elevado a ln, esse 2 passa para cá, para o expoente do y, vai ser y elevado ao quadrado, certo? Mas agora o que é que acontece? Acontece que, ó, a exponencial e o logaritmo se anula. Então, o fator integrante em relação a y é igual a quem? Y ao quadrado. Ó. Encontrei o fator integrante aí na ó. Pronto. Na questão pede para encontrar o fator integrante. Então, eu posso dizer assim, o fator integrante que nós encontramos foi em relação a y, né? Ó, fator integrante em relação a y é igual a y ao quadrado. Tá aí que nós encontramos, né? Encontrado o fator integrante, aí, agora nós vamos voltar lá para a minha equação. Primeira equação, ó. 6xy dx mais 4y mais 9x ao quadrado dy igual a zero. Vou repetir aqui, ó. Trazer a equação para cá, ó. A equação eu tinha que era 6 ó, xy dx mais eu tinha aqui, ó, 4y mais 9x ao quadrado dy igual a zero. Primeiro, nós observamos, não foi, Tainá, que a equação aqui é diferente. Opa, aqui é diferente. Ela é diferente, certo? Se ela é diferente, nós já percebemos que ela não é exata. Se ela não é exata, nós vamos ter que encontrar um fator integrante. Ou em relação à variável x, ou relação à variável y, certo? Nós aqui fomos pela variável y, por quê? Porque observa o seguinte, ó. Quando chegou nessa situação aqui, ó, nós só ficamos com y. Tem situações que eu fico com xy, não dá certo. Nós vamos ter que procurar um caminho, nem que nós façamos trabalhando, substituindo com a variável, com o fator integrante de x e com o fator integrante de y. Aí nós vamos observar qual o mais fácil, qual que encontrou uma variável e nós chegamos à única variável. Se nós estamos trabalhando com o fator integrante em relação a y, ficamos com a variável única y. Se eu tenho o fator integrante x e eu tenho um resultado unicamente dependendo da variável x, então nós vamos saber qual é desses por este caminho. Encontramos agora o fator integrante, né? Quando eu encontro o fator integrante, eu vou voltar para a minha primeira integral aqui. Essa integral agora, eu vou multiplicar toda ela pelo fator integrante que eu achei, ó. No caso aqui, ó, o meu fator integrante aqui, ó, eu vou multiplicar ele por essa parte, eu vou multiplicar ele por essa outra parte e multiplicar esse resultado por ele, ó, que nós encontramos. O fator integrante que nós encontramos foi y ao quadrado, não foi, ó, y ao quadrado vezes ó, a funçãozinha aqui, ó, 6xy
né? Dx, mais o fator integrante agora, eu tenho y ao quadrado, que multiplica a minha função, que é 4y, mais 9x ao quadrado dy. Isto é igual a 0, vezes o fator integrante também que eu encontrei, ó, que é y ao quadrado. Quando nós encontramos o fator integrante, ele vai multiplicar toda a equação. Fazendo as operações aqui, nós vamos ter, ó. Eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Nesse caso, vai ser, ó, y que multiplica 6xy vai dar 6xy. 2 mais 1, 3, ó. 6xy, né? Dx, ó. Mais y ao quadrado vezes 4y vai dar quanto? Vai dar 4y à terceira. Mais por mais dá mais. Aí eu faço 9, perdão, y ao quadrado vezes 9x vai dar 9x ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, ó. dy. 0 que multiplica y ao quadrado, 0. Certo? Nós temos aqui, agora, uma nova equação, ó. Certo? Tem uma nova equação. Vamos agora averiguar se ela é uma equação exata. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, m. E aqui eu tenho quem, ó? N. Certo? Vamos agora encontrar m, derivada parcial em relação a y, né? E vamos encontrar n, a derivada parcial em relação a quem? A x. Vamos lá. Eu vou derivar isso aqui parcialmente em relação a y, não é? Então, eu já tenho, ó, y, que é que eu vou ter, ó. 3 vezes 6x vai dar, ó, 18. No caso, eu tenho 3 vezes 6, 18. X, repete. Y, sim, funciona. Por quê, ó? 3 menos 1, 2. Dá. Então, a derivada aqui nós já encontramos, ó, em relação a y. A derivada de m parcialmente em relação a y é 18xy ao quadrado. Eu vou agora trabalhar com essa situação, ó. Eu vou pegar a função n e vou derivá-la parcialmente em relação a x. É a x. Então, esse 4y ao quadrado, ou, perdão, 4y ao cubo é constante, é zero. Eu vou agora trabalhar isso aqui com x, ó. Então, o que vai ser, ó, 2 vezes 9 dá 18. Aqui eu tiro um daqui, fica x, 2 menos 1 dá x, né, ó. E repeto y ao quadrado, ó. Então, que eu já tenho aqui, ó, a minha derivada parcial de n em relação a x. Então, isto daqui, ó, é igual. Se ela é igual, Tainá, já cheguei e posso dizer que agora, vou até escrever, ó, agora, minha equação é exata. A equação é exata. Se ela é exata, agora nós vamos resolver o passo a passo, né? Certo? Qual o passo a passo? Vamos lá. Como ela é exata, eu já vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou dizer que o f de xy é igual a uma função. Vamos voltar para cá, ó.
Só que eu vou trabalhar agora com essa equação, ó. Esta equação aqui, ó. Certo? Porque é ela que é exata. Aquela primeira não. Aquela primeira nós vimos que ela não era exata. Então, nós vamos trabalhar com isso aqui. Então, eu vou escolher essa função aqui, m, que ela é menor de se trabalhar. Então, eu vou dizer que minha f de xy vai ser igual a quem? A x que multiplica, ó, xy ao cubo. Não é isso? Ali era dx, ó. Então, eu vou integrar a minha função aqui, ó. Então, vai ser f de xy vai ser igual à integral disso aqui, ó. A integral de 6xy dx. Resolvendo a integral aqui, nós vamos ter, ó, é em relação a x, né? Opa, lá y ao cubo, aqui, ó, y ao cubo, né, ó. E nós tínhamos 6xy ao cubo, o valor de m, pronto. Agora, integrando isso aqui, nós vamos ter que f da minha função xy, depois nós vamos substituir isso aqui por a função n, é igual. Eu vou integrar isso aqui, vai ser, ó, 6x ao quadrado sobre 2 mais, que multiplica y ao cubo, né? Mais uma. Como eu estou trabalhando aqui com dx, mais uma constante que eu vou chamar g de y. Pronto, estamos aqui. Então, vamos para cá, ó. Então, agora o que é que eu vou fazer? Ó? F de xy é igual. 6 por 2 dá 3. Então, vai ficar, ó, 3x ao quadrado, y ao cubo, mais g de y. Pronto. Nesse caso agora, eu trabalhei com a função m, agora eu vou substituir por a função n. Qual é a função n? É 4y, vamos ver aqui, ó. 4y ao cubo mais 9x ao quadrado e y ao quadrado. Substituindo para cá. Então, eu vou ter, ó, que é 4y ao cubo mais 9x ao quadrado, y ao quadrado, que é igual. Essa situação agora, quando eu substituo aqui, eu vou agora derivar essa função aqui, ó. Vou derivar ela em relação a y. Derivar ela em relação a quem? A y, né? Então, vai ficar, ó, 3 vezes 2 dá... Opa, é y, perdão. 3 vezes 3 vai dar 9, ó. Ó, é em relação a y, né? Então, vai ficar, ó, 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado. Esse y que eu derivei em relação a y, eu tenho 3 menos 1, 2. Mais a derivada aqui, eu vou chamar g' de y. Pronto. O que é que ficou faltando agora aqui, ó? O que é que eu vou fazer? Eu vou agora eliminar este camarada, né, ó? 9x ao quadrado vezes y ao quadrado por este 9x ao quadrado y ao quadrado. Isto me sobrou quem? G' de y é igual a 4y ao cubo, né? Eu vou integrar os dois lados, integrando e derivando se anula, então vou ter, ó, simplifica dizer que eu vou ter g de y é igual a integral de 4y ao cubo, né, ó, dy. Resolvendo essa integral, o 4 é uma constante, então o 4 vai sair, né? Então, eu vou ter, ó, que g de y é igual. 4 é uma constante, sai, então vai ser 4 vezes y. 3 mais 1, 4, sobre 4, né? Eu vou usar uma constante, eu posso até usar uma constante, mais uma constante 1, que quando eu for resolver, vai unificar uma única constante. Então, vou chamar aqui, ó, posso dizer, ó, mais uma constante 1.
Certo. Então, isso aqui, ó, simplificou, G de y é igual y à quarta. Y à quarta, né? Mais uma constante, né? Ó, mais essa constante aqui. Então, o que é que eu posso dizer? O seguinte, eu estava trabalhando, quando eu cheguei aqui em derivado, ó, eu achei essa função aqui, ó, foi? Parcialmente, cheguei até aí, ó, achei g de y. Só que agora eu vou substituir esse g de y, Tainá, pelo valor que eu encontrei, ó. Então, eu vou ter, ó, f de x, y, que é igual, eu posso dizer que é igual a c, ou seja, f de x, y é igual, essa função que eu tinha, que é 3, cadê a função, ó, 3x ao quadrado y ao cubo, mais, ó, g de y. G de y é quem? Y à quarta, né, ó? Mais uma constante, 1, né? E eu posso dizer que tudo isso aqui, ó, f de x é igual a c, tudo isso aqui é igual a uma constante, certo? Ou ainda posso trabalhar da seguinte maneira, ó, que eu tenho, ó, 3x ao quadrado, y ao cubo, mais y à quarta, que é igual a uma única constante, que eu vou chamar de K. E aí está resolvido mais uma equação não exata. Deu para entender, Tainá? Deu sim. Deu, né? Pronto. Pois depois eu vou colocar na plataforma, Tainá, um exercício só com equações não exatas, viu? Para vocês tentarem resolver. Certo? Aí você, Tá certo. daqui a pouco eu coloco na plataforma mais um exercíciozinho. Aí depois vocês baixam, fica resolvendo hoje, resolvendo a semana que vem, ou eu corrijo ele ou já vou entrar com outro assunto, viu? Alguma dúvida? Tá bom. Não, nenhuma dúvida não, professor. Eu estava com um pouco de dificuldade no começo, mas com o senhor explicando as questões, na prática fica mais fácil. Pronto. E depois eu vou disponibilizar esse vídeo também lá na plataforma, viu? Tá certo. Quem não assistiu a aula, que só você acredita, então o outro que não assistiu, depois assista a aula dele, viu? E qualquer dúvida, pode dizer aos colegas, qualquer dúvida, pode me procurar a qualquer momento no WhatsApp, viu? Tá certo. Você e todos os colegas, tá bom? Tá bem. Pois tá, pois boa noite, minha filha. Vá, depois procura o exercício na plataforma e vamos resolver, viu? Tá certo. Boa noite, Tá, boa professor. noite, Deus abençoe. Tchau, tchau.